giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Vim trazer mais uma aula linda para vocês aqui agora da bolsa Dakota. Linda, né? Estou apaixonada por esse modelo. Então, como prometido, mais uma aulinha maravilhosa estou trazendo aqui para vocês. Para quem não me conhece, me chamo Daniela, do Instagram Danis Crochetaria. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal do YouTube, tá? Então, esse é o modelo de bolsa que eu perguntei lá no Instagram, né, se vocês queriam aprender. E muita gente respondeu que sim. Então, decidi trazer essa aulinha aqui para vocês, tá? Então, é uma bolsa bem fácil de fazer. Quem é iniciante vai conseguir fazer sim, se já souber fazer as correntinhas, ponto baixo e ponto alto, que é só os pontos que a gente vai estar utilizando nessa bolsa. Então, ela é muito rápida de fazer, muito prática, cresce bastante rápido, então a gente produz ela com mais facilidade, com mais velocidade. E assim, a gente vai estar utilizando metais de qualidade, acessórios que dão ainda mais valor à nossa bolsa. Toda a forração, estruturação é feita à mão, que facilita muito também para quem está iniciando e não tem máquina ainda, tá bom? Então, se você gosta aqui do meu canal, desse tipo de conteúdo, já chega deixando um like, é muito importante. Deixa o like, deixa teu comentário, se inscreve no canal, tá bom? E também, sempre que aparecer um anúncio ou outro, assiste, porque daí é a única forma que você me ajuda a manter financeiramente o canal. Não tem custo para você, mas ao mesmo tempo eu tenho um benefício, apesar de ser pequeno, mais centavinhos de dólar é depositado na nossa conta quando você assiste algum anúncio. Então, o dono do canal acaba, né, tendo a possibilidade de continuar, né, comprando material, trazendo aulas aqui para vocês, porque a gente tem sempre esse custo, né? Então, eu só peço esse apoio de vocês, tá bom? E vamos lá para a lista de materiais. Bem, e os acessórios que nós vamos utilizar são esses. Eu trouxe aqui separado para explicar melhor para vocês. A gente vai utilizar a alça. Essa é uma alça de correntes dourada, dupla, tá? Ela vem com a argolinha articulada, ó, que ajuda a gente a fixar ela na bolsa já depois de pronta. Então, ela fica tira colo e ombro, porque como ela é dupla, você tem duas opções de uso. No finalzinho eu vou mostrar pra vocês, tá? E também a gente vai estar utilizando a alça de metal dourada com furos, tá? Que é essa aqui. E a gente vai fixar ela aproveitando já essa argolinha articulada que vem nessa outra alça de correntes, tá? Então, essa aqui, por acaso, ela é vendida no par. Então, dá pra você fazer duas bolsas com o par dela, porque a gente vai usar apenas uma unidade pra bolsa, tá? Pra uma bolsa. O fecho da alicate, esse aqui o detalhe, tem um detalhezinho de coração, muito fofo. Claro, você pode mudar o fecho se você quiser, tem outras opções lá, tá? A parte de baixo é com gancho, a parte de cima é com os parafusos que estão aqui, tá? Então, é um fecho muito lindo, muito fácil de colocar. E se, né, quiser alterar para outros modelos, tem vários outros modelos que também dá super certo. Eu só aconselho que seja um pouco menorzinho, ó, porque a bolsa não é grande, né? A bolsa é pequena, tá? Mas, né, também fica super a critério. E a gente vai usar também a cantoneira. Nem tirei do saquinho aqui, porque tem as bailarinas não, perdão. Os parafusos para não perder, né? Então, acabei não tirando do saquinho, mas esse aqui é um modelo bem lindo também que tem lá na Bags. Todos esses acessórios são da Bags Acessórios e também, gente, tem outros modelos lá, tá? Então, se você não quiser colocar a cantoneira, também não precisa, é uma questão opcional. Eu acho que dá um detalhe a mais, né? Fica mais bonito, mas se não quiser, não tem problema, tá bom? Essa bolsa, por exemplo, a gente pode estar colocando bailarinas. Na primeira, eu acabei não colocando, tá? Mas se você quiser, desejar, é só colocar bailarinas. Eu acho que eu vou colocar nessa. Coloca aí 4 bailarinas, tá? Essa é de 1.2, pra ficar ainda mais bonita a nossa bolsa, né? Ter esse detalhe na parte do fundo. E sobre os fios, eu vou mostrar aqui pra vocês a paleta de cores que eu escolhi pra essa aqui da aula, tá? A anterior, eu acabei não falando, mas eu usei vinho vermelho, o rosa forte, rosa bebê e o champanhe. Então, eu acabei utilizando mais cores do que aqui.
Lá eu utilizei 5 cores e aqui eu vou utilizar apenas 4. Então, a ideia dessa bolsa é você fazer uma paleta que você gosta, né? Ou até reaproveitar restinhos de fio, porque a gente acaba usando muito pouco de cada rolo, de cada cor, né? Se você estiver usando mais cores, né? Aí você pode fazer cada carreira uma cor, ou pode estar intercalando, pode fazer no degradê, conforme a bolsa que eu mostrei para vocês bem no início. Então, fica, sabe, muito a critério e você tá utilizando a sua criatividade, reaproveitando os fios que você tem em casa, os restinhos que sobram, e fazer uma nova bolsa, né? A possibilidade de vender mais uma bolsa aí, mostrar mais um modelo para suas clientes, tá bom? Então, vou estar utilizando o telha, lembrando que todos esses fios aqui são da Bags Acessórios e todos são da mesma espessura. Então, se você tiver aí restinhos de fio de várias marcas, não tem problema, a questão é que você tem que observar a espessura, tem que ser todas iguais, tá? Mesmo que o fornecedor diga que é 5, por exemplo, mas se tá tudo na mesma, se você comparar um com o outro e verificar se estão todos na mesma espessura, então você dá para fazer. Mesmo que o fornecedor diga que é outra numeração, o importante é que você observe que seja, ó, a mesma espessura, tá bom? Nesse caso, o meu aqui já é do mesmo fornecedor, tudo a mesma espessura, tudo 3 milímetros, tá bom? Então, dá para usar bem as cores, dá para fazer ela mais colorida, estilo mais verão, estilo outono, inverno, dá para você variar bastante, tá bom? Lembrando que a agulha que eu uso para essa espessura de fio é a 4,5 até a 5 no máximo, 4 a 5 milímetros. Então, veja a atenção do seu ponto, qual a agulha que fica ideal para você. Um outro detalhe que eu acabei esquecendo é a tela de estruturar. Então, essa bolsa, o modelo dela é bem molinho, né? A trama fica bem molinha. Apesar da gente usar fio náutico, já é um pouco mais firme. Mas a gente vai estruturar para deixar a bolsa bem firme, tá? Aquele estilo mesmo assim, bem estruturado, bem firme, bem baúzinho mesmo, tá? Que é o que eu quero dizer. Então, a tela de estruturar, a gente vai precisar de uma peça inteira, que eu tô só com um pedaço, só pra mostrar pra vocês mesmo, mas é uma peça inteira, também da Bags Acessórios, ela tem 33 por 50 centímetros de comprimento. Uma peça é o necessário pra gente estruturar, tá bom? Então, vamos lá pra nossa aula, pega aí o fio, vou começar com a cor telha, tá? Lembrando sempre no início, é importante a gente queimar essa pontinha inicial para não ter risco de desmanchar nosso trabalho enquanto a gente tá tecendo. Aqui a gente vai iniciar fazendo um cordão de correntinhas. Primeiro, laçadinha. Faço dessa forma, ó, entro, pego o fio e passo aqui por dentro. Existem várias formas de fazer laçadinha, essa é uma das mais, né, que eu gosto de fazer, mas existem outras mais simples também que dá o mesmo resultado. Aqui o que nós vamos fazer é um cordão de correntinhas, levemente folgado, não faz apertado, nem folgado demais. Então, só para facilitar nas próximas carreiras, tá? A gente vai tecer aqui um total de 64 correntinhas para a base, que eu preciso, mais uma para dar altura. Então, na verdade, o total é 65, tá? Vou fazer aqui essas 65 correntinhas e já retorno com vocês. Bem, feito aqui o meu cordão de correntinhas, só lembrando que quando a gente vai fazer agora a próxima carreira, depois é que eu vou medir pra vocês, pra terem uma noção aí do tamanho que fica esse cordão, tá? Porque assim, se você tiver alterado alguma coisa, por exemplo, Dani, eu decidi usar outra espessura de fio, então, por exemplo, você decidiu usar um fio de 5 milímetros ou um fio de 4, então, você vai ter que ter uma base, principalmente do tamanho, não é só a questão da quantidade de pontos, porque qualquer quantidade de pontos dá para fazer essa bolsa. A gente precisa de um tamanho, de uma medida exata, tá? Então, se eu medir aqui agora, não vai dar ainda, mas o que eu preciso é de 59 a 60 centímetros. Aí, quando eu venho tecendo os pontos, ele começa a esticar um pouquinho mais e ficar na medida que eu quero, tá? Por isso que eu vou medir assim que eu finalizar a próxima carreira. Então, vou pular a última correntinha, que foi a corrente 65, vou vir na anterior, que é essa aqui, na parte de trás. Aqui é a parte da frente, a parte de trás tá aqui. Então, na parte de trás, ó, todas elas têm um altinho, vocês estão vendo aqui, ó. Então, essa laçadinha da parte de trás é que eu vou entrar com a agulha pra pegar e fazer o ponto baixo. Então, pulei uma corrente, a última, vim na anterior e entrei, peguei e fiz o ponto baixo. Vou na próxima, pego o fio e faz o ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo, preenchendo para cada correntinha um ponto baixo, até eu finalizar minha carreira, tá? E aí, ó, vai ficando dessa forma. Então, vamos seguir fazendo
até completar toda a carreira de ponto baixo. Então, pessoal, enquanto eu tô finalizando aqui os pontos, voltei só para explicar para vocês um detalhe. Vocês viram aí na lista de materiais a quantidade de fio que a gente precisa, né? Se você for fazer, por exemplo, minha cliente quer toda esse mesmo modelo, só que toda de uma cor só. Então, eu desejo fazer ela toda de uma cor só. Quanto de fio? Aproximadamente 500 gramas de fio. Então, um rolo completo desse da Becks Acessórios é o suficiente. Agora, se você for usar, né, mais outras cores, então, eu fiz uma base para vocês com 4 cores. Então, precisou de aproximadamente 120, 125 gramas de cada cor, tá? Claro, se você for fazer mais carreiras de uma cor, menos de outra, pode alterar também. Agora, se for fazer igual, né, a mesma quantidade de carreira para cada cor, aí você vai ter a mesma quantidade de fio utilizado para cada uma das 4 cores. Então, é uma média, tá, gente? Mas vai depender de como você vai estar utilizando aí a combinação de cores, né? Às vezes a gente em uma cor a gente faz 2 carreiras, em outra cor a gente só faz uma. Então, tem que analisar isso aí, tá? Completada aqui a carreira, a gente vai fazer uma corrente para dar altura, virar o trabalho e aqui a gente volta tecendo pontos baixos. Então, para cada um dos pontos, ó, você olha por aqui por cima, fica mais fácil, entra e faz o ponto baixo. Sempre pega as 2 perninhas do fio, tá vendo, ó, para fazer o ponto. Então, é só seguir ponto sobre ponto, ponto baixo em cima de ponto baixo, até finalizar a carreira. Bem simples assim. Aqui nós vamos estar fazendo um total de 3 carreiras só de ponto baixo, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, estou na segunda carreira, finalizando a segunda carreira, vou fazer a terceira. Aí, depois da terceira carreira de ponto baixo, aí sim eu vou mudar e vou trocar de cor também. Então, pessoal, já completei as 3 carreiras, tá? No ponto baixo, carreiras de ida e volta, né? Como prometido, eu falei que ia medir, acabei esquecendo de medir na primeira, mas aqui tudo é um tamanho só. Então, vou medir aqui pra vocês terem a noção. Ó. Vou ajeitar aqui. Medir certinho pra vocês terem a noção do tamanho. Lembrando que a gente quer a medida aqui, o mais importante, não a quantidade de pontos, tá? Então, se por acaso pra você der outra medida, você vai adaptar pra ficar a quantidade de pontos ficar igual à medida que tá dando aqui, ó, aproximadamente, ó, 58, 59 centímetros. Ainda vai crescer, ela vai ficar aproximadamente 60, tá, gente? Normalmente fica 60 centímetros. 59 a 60 centímetros tá ok. A gente já vai ter um tamanho legal pra bolsa. Porque ela vai ser dobrada assim, ó. Assim, depois de pronta, né? E aqui fica a aba. Então, vai ficar um tamanho bom para a bolsa. A largura dela aqui do fundo da lateral é bem larga, então fica um tamanho bom, tá? Faz essa medida de 59 a 60 centímetros. Quando você tiver tecido aqui, os pontos baixos tem que ter essa medida, tá? Não da correntinha, como eu expliquei pra vocês, porque ela tende a crescer um pouquinho quando a gente tece os pontos. Então, Dani, pra mim 64 não deu essa medida, 64 pontos não deu essa medida, deu 52. Então, faz mais correntes para chegar a essa medida. Então, tô usando um fio mais grosso, faz menos corrente, já chega nessa medida, tá bom? Só adaptar certinho aí. Então, aqui, ó, no último ponto, a gente vai fechar ele trocando já de cor, tá? Então, vou desmanchar ele aqui. Faço aqui o último ponto até a metade. Já vou trocar para nova cor, que no meu caso aqui eu decidi usar o preto. Sei que é bem chato para vocês visualizarem na gravação preto, mas eu vou estar explicando, não só fazendo, dá para vocês entenderem, tá? Então, ó, vou aqui, ó, finalizar o ponto, deixo mais ou menos tanto de fio sem usar. A partir daqui eu venho, finalizo o ponto, ó, com a próxima cor. No meu caso aqui, o preto, tá? Aí, aqui, ó, eu já dou um nozinho, já vou cortar essa cor aqui, que é a cor telha, né? Porque eu vou utilizar ela mais na frente, sim, mas aí, quando eu for utilizar, eu uso novamente, porque normalmente a gente tá para outro canto, né? Às vezes eu vou começar por esse lado e ela vai estar para esse, então, de qualquer forma, eu já corto. Essa bolsa, esse modelo aqui, ele tem realmente um detalhe de acabamento depois mais que a gente tem que fazer, porque a gente corta muito fio, né? Então, ó, essas 2 pontinhas pequenas aqui, vou dar 2 nozinhos só pra não escorregar, né, não soltar. Vou dar 2 nozinhos aqui, depois eu vou voltar pra fazer os acabamentos, tá? Aí, aqui, depois de feito o nozinho, você vai vir,
Ó, vai fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Pode ser 3 correntes se você já tem costume, eu faço somente 2, pra mim já tá ok, tá? Então, essas 2 correntes já equivalem a esse primeiro ponto aqui, ó, tá? É o primeiro ponto alto que tá aqui, ó. Aí, o próximo ponto é aqui. Então, você dá a laçadinha e já vai começar o ponto alto. Você vem, pega o fio, fica com 3 fios na laçada, pega o fio, passa por 2, pega o fio, passa por 2. Laçadinha, vem pro próximo ponto, repete ponto alto, tá? Pega o fio, passa por 2 e por 2. Então, aqui a gente já fez 3 pontos, né? As 2 correntes equivalem ao primeiro, mais 2 pontos. Então, a gente vai seguir fazendo somente pontos altos, tá? Toda a nossa carreira. Cada ponto da carreira de base, você vem e faz um ponto baixo. Perdão, um ponto alto, né? Era um ponto baixo na anterior, agora é pontos altos. Então, toda a carreira no ponto alto, até a gente finalizar. Bem, então, finalizando aqui a carreira no preto, ó. Agora, a gente vai vir para a próxima cor. No meu caso, já vou trocar de cor novamente, mas você vê a quantidade de carreiras que você decidiu fazer com cada cor, né? No meu caso, apenas uma. E aí, vou trocar de cor, já vou vir com a próxima cor, repito o mesmo processo, ó. Vou cortar aqui o excesso na cor preta, né? Que eu não vou usar mais agora. Vou usar mais pra frente, mas já corto e dou nozinho. Dou nozinho aqui pra prender, só pra não soltar, né? Não desmanchar. E venho aqui com a próxima cor, que é a cor crua, e vou fazer 2 correntes, virar a peça e repetir, ó. Sempre por esse primeiro aqui, ó, porque equivale às 2 correntes. Então, vem pro próximo e repito pontos altos, tá? Então, o processo é só esse. Toda vez que você for trocar de cor, repete o mesmo processo. Faz aí quantas carreiras você acha que tem que fazer em cada cor, direitinho como você planejou. E a gente continua fazendo somente pontos altos, tá? Então, eu vou trocar aqui, na próxima carreira eu vou repetir o preto, depois vou para a próxima carreira, vou fazer o telha, e assim eu vou seguindo, fazendo aqui a combinação que eu planejei, tá? Vou crescer aqui bastante, já retorno com vocês. Aí, só lembrando que no total, carreiras com pontos altos, eu vou fazer 10 carreiras, tá? Então, sem contar essas 3 que eu fiz aqui de pontos baixos. Então, em ponto alto, eu farei 10 carreiras no total. Tô na segunda, vou trocando até completar 10 carreiras. Pra depois repetir as 3 de pontos altos, pontos baixos aqui, ó, lá do lado de lá, quando eu estiver finalizando. Então, vou repetir novamente pra ficar igual, tá? Então, vou crescer essas 10 carreiras e fazendo as trocas, já retorno. Então, pessoal, já cresci bastante, olha, fui trocando as cores, fiz preto, aqui, ó, 3, começando aqui logo, né, pra ficar melhor, 3 carreiras no cortelha, no ponto baixo, aí depois no ponto alto, um preto, um creme, um preto, um creme, um preto, um creme e um preto. Aí, fiz 2 carreiras de ponto alto, também ponto alto na cor champanhe, e mais uma na cor preta. Então, aqui, ó, do preto ao preto, todos são pontos altos, tá? Eu fui trocando dessa forma. Depois, eu fiz 3 carreiras no champanhe. Uma dica que eu vou deixar pra vocês é como vocês fazem pra escolher, né, a combinação de cores. Dá uma olhada no Pinterest, gente, tem muita ideia lá. Então, dá pra você ter uma noção, né, de combinação de cores, de modelos e cores de outras bolsas, até mesmo bolsa de couro, você vai, né, se inspirando, tá bom? Me inspirei por um modelo que eu achei muito lindo lá, que fazia mais ou menos isso aqui, não era 100% não, mas ficou um pouco próximo da inspiração que eu dei uma olhadinha. Então, é uma ideia, uma dica que eu deixo pra vocês, tá? Aí, aqui, já finalizo, vou medir aqui o tamanho pra vocês terem aí a medida também dessas carreiras, lembrando que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, faço sempre 10, pode fazer 11 também, não tem problema. Pra mim, essa largura tá ok, tá? Então, eu quero 22 centímetros, ó. Por isso, eu parei com 10 carreiras de pontos altos e 3 de pontos baixos aqui no começo e no final, certo? Ah, Dani, quero fazer mais uma carreira, quero um pouquinho mais larguinha. Pode fazer, não tem problema, tá bom? Só tenha atenção pra não fazer muito larga. E também para que uma tela seja suficiente, a gente não é mais ou menos essa medida aqui, né? Se você fizer um pouquinho maior, ainda dá assim só uma tela, mas se crescer bastante, pode ser que uma tela não seja suficiente.
É só esse cuidado que eu deixo pra vocês não esquecerem. Próximo passo agora é vocês fazerem um arremate, que aqui tava as pontinhas, como tava aqui, ó. E eu já fiz, ó, dá pra vocês perceberem aqui, tá? Já fiz os arremates, trouxe pra cá os fios, ó. E aí, por alguns pontinhos e queimei, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu comecei até fazendo esse outro lado aqui, ó. E aí, já vim aqui pra gravar. Então, eu desmancho o nozinho com muito cuidado, tá? Ó, desmancho. E aqui eu pego, ó, onde tá o preto, vai passando aqui pelo preto, tá? Porque fica mais bonito, né? Mas não que vai ficar visível, não vai ficar visível. Aí, como a gente queimou a pontinha, aqui, ó, fica durinho, fica ruim de passar, né? Então, eu corto só aqui pra poder me ajudar na hora de passar por dentro dos pontos, pra ir escondendo. E vou escondendo e deixando mais forte, né? Aqui o arremate, mas, ó, aqui ajusto bem, tá? Pra não ficar folgado. Vou passar só mais uma vez aqui. Aí, aqui eu corto o excesso e queimo, né? Pego o isqueiro, vira aqui tipo uma colinha, você aperta com o próprio isqueiro, tá? Então, eu tô fazendo isso com todas as pontinhas, ó. Vou passando e escondendo, né, ó. Só mesmo aqui pelo lado, que vai ser o lado de dentro, vai ficar escondida essa parte aqui, sim. Mas, mesmo assim, eu prefiro fazer com muito cuidado pra não passar pelo lado de lá, tá bom? Do lado que vai ficar pra parte de fora e também pra que a cor seja arrematada de acordo com a cor mesmo, ó, tá? Pra que o preto não venha pro cru e assim fica mais bonito, né, gente? Corta aí o excesso, pega o isqueiro, queima. E aí, você aperta aqui e ele vai prender, vai virar uma colinha, ó, vai ficar seguro, não vai desmanchar. Então, eu vou fazer isso com todas as pontinhas, só não vou fazer com essa aqui, que afinal não cortei ainda, tá? Aí, depois que eu arrematar todas essas perninhas aqui, aí eu venho e retorno com vocês pra explicar melhor a partir daqui em diante. Um único detalhe que eu acabei esquecendo de falar pra vocês é pra você tomar cuidado pra não fazer o arremate desse lado e lá do outro lado você fazer pro outro lado, tá? Os dois tem que estar pro mesmo lado, ó, da peça, porque é o lado de dentro. Porque assim, gente, eu sei que às vezes a gente tá fazendo com pressa e a gente não percebe, isso já aconteceu comigo, tá? Então, ó, esse aqui eu não tô fazendo pra cá, eu fiz pra cá, então eu tenho que observar, ó, que o outro é o mesmo lado, tá? Isso é esse cuidado mesmo. Agora sim eu vou continuar aqui. Bem, aqui já fiz os acabamentos, ó, todos aqui, as perninhas já foram escondidas, né, já fiz aqui direitinho. E agora, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui e outra aqui, tá? Do jeito que eu terminar aqui o último ponto, eu vou fazer apenas uma corrente pra dar altura e vou vir pra cá, ó. Entrar com a agulha aqui, nessa última carreira, né, o último ponto dela, e fazer um ponto baixo. Aqui a gente tem 3 carreiras, lembra? Então, em cada uma delas eu faço um ponto baixo. Ó, aqui a terceira. Então, fiz aqui 3 pontos baixos. E para cada uma das carreiras de ponto alto, eu vou tá fazendo 2 pontos, tá? Então, 2 pontos, 2 pontos. Aqui são 2 carreiras, ó. Aqui é uma carreira, aqui é outra. Então, é só você ir fazendo esses 2 pontos. 2 pontos para cada ponto alto, né? Para cada carreira de ponto alto que a gente fez. Então, fiz 2, agora eu vou fazer mais 2. E assim eu vou seguir fazendo. Se eu ver que tá aqui, ó, um pouco estranho, porque a intenção é que a gente fique com esse ponto aqui o mais retinho possível, né? Aí eu posso entrar um pouco mais em cima. Vou ver onde é que fica o melhor lugar para mim entrar e não ficar muito distante, não ficar diferente, tá? Ó, aqui já não tá dando muito certo, né? Eu acho que o lugar é aqui mesmo. Assim. E aqui eu entro novamente. Então, fiz 2 pontos. Agora, nessa outra carreira aqui, faço mais 2 pontos. E aí, vou seguir fazendo até eu finalizar, tá? Quando eu chegar aqui no final, eu tenho que lembrar que aqui também são 3 pontos, porque são 3 carreiras de pontos baixos, tá? Então, é só seguir fazendo pra gente dar esse acabamento aqui na parte da borda. E depois a gente vai cortar o fio e fazer aqui também.
Bom, finalizada a carreirinha de acabamento, a gente vai cortar aqui o fio, ó, pra gente poder fazer esse arremate dessa perninha final. Corta. Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, ó, nesse último ponto que foi feito, no caso é o primeiro dessa carreira, né? Vai vir atrás dele, ó, pegar o fio, passar lá pra dentro, lá pra trás, né? Dessa forma, e vem no último que a gente fez aqui, e aí você vem até o meio dele, ó. Pega o fio e passa pra cá, tá? Só pra simular mesmo aqui o fechamento e deixar um acabamento mais bonito. Aí, do lado de dentro aqui, você vai vir, passar aqui por essa perninha aqui também, você vai vir escondendo, tá? E fazer aquele remate que eu já mostrei pra vocês. Vai escondendo aqui, faz o arremate. Aí, o que interessa a gente ver aqui do outro lado, ó, do jeito que aqui tá do lado de, ó, esse é o lado de fora da bolsa, eu venho pra cá, começando olhando pelo lado de fora, tá? E aí, pego aqui o fio novamente, vou vir aqui no primeiro ponto, que é esse, ó, desse aqui, tá? Vou deixar um tanto assim pra mim já arrematar. Vou pegar o fio diretão aqui e já venho fazendo o ponto baixo, certo? Vou no próximo, repito, ponto baixo. Aqui são 3, lembra? Aqui são 3 carreiras, né? Fiz 3, agora eu vou fazer 2 para cada carreira de ponto alto, de 2 em 2. E aqui os últimos 3. E aí, eu finalizo o acabamento da peça central e a gente vai passar para as laterais. Bom, e agora, depois que a gente finalizou os detalhes, né, a gente vai começar a fazer a lateral. Mas para isso, eu vou ensinar para vocês como você vai adaptar, caso você queira, no caso, tenha feito, né, nem queira, tenha feito outra medida aí, com outra espessura de fio, e quer verificar se tá dando certo aqui com a minha, tá bom? Primeiro de tudo, né, a gente vai medir a peça central, verificar quanto deu aqui em centímetros, tá? O comprimento dela, não me refiro à largura, mas sim ao comprimento. Então, mede aí, ó, depois de finalizada, pra gente ver aí quantos centímetros tá dando essa peça, tá? Vou só dobrar aqui, pra ficar mais fácil de vocês verem. Já saiu do lugar, deixa eu medir novamente. A peça tá bem grande, né? Então, não dá pra mostrar ela toda aqui pra vocês. Pronto, segurei aqui. E agora, confirmando, ó, 59 centímetros. Ela parece que meio que diminuiu um pouquinho, né? 59, 60 centímetros. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos dividir, você vai primeiro ver qual lado que você quer pra sua aba. Ah, tanto faz? Não, não tanto faz. Quero esse lado, quero esse. No meu caso, eu quero que esse lado aqui do champanhe fique pra minha direita. Então, eu quero que essa seja a aba, tá? No caso, ó, ela fique, só puxar aqui, no caso, ela fique assim, certo? Então, essa vai ser a aba. Então, a partir do momento que eu decidir qual vai ser o lado da aba, o outro lado é que eu começo a medir, tá? Então, vou deixar assim. Aí, você vai ver aqui, ó. A gente vai medir aproximadamente 16 centímetros. 15 a 16 centímetros. 15 centímetros, na verdade, tá? Então, você mede 15 centímetros, aí você conta quantos pontos dá e o próximo ponto você marca. Aí, depois de você marcar, após o marcador, ó, no ponto seguinte, você vai medir mais em torno de 8 a 9 centímetros. Aí, no ponto seguinte, você marca. E aqui, a gente repete os 15 centímetros, tá? Ó, aproximadamente 15 centímetros após aqui o marcador que a gente fez agorinha. Então, daqui até aqui, mais 15 e o próximo ponto você marca. Aqui vai ser a aba. Então, o que que eu fiz? Eu marquei assim, ó. Marquei para que fosse a parte da frente, do fundo, das costas. E a aba aqui. Então, vai ficar assim. Tá? Vai ficar dessa forma. Então, fundo, ó, frente, fundo e costas. Frente e fundo são a mesma medida de 15 centímetros e... Perdão, frente e costas são a mesma medida de 15 centímetros e o fundo de 8 a 9 centímetros, tá? Se você for medir o fundo completo de marcador a marcador, vai dar exatos 10 centímetros. Mas como a gente tá medindo, ó, após o marcador e antes do marcador, em torno de 8 a 9 centímetros, tá? 9 centímetros mais ou menos.
É só pra vocês terem noção. Então, você vai marcar primeiro, depois você vai contar quantos pontos deu pra você, tá bom? No meu caso, após marcar essas medidas, eu contei aqui, deu 18 pontos, mais um ponto do marcador. Aí, aqui, renderam pra mim 10 pontos no meio, mais o ponto do marcador. E aqui, após o marcador, até aqui, ó, 18 pontos, tá? Até aqui o marcador. Então, 18 aqui, 10, 18, sem contar os dois pontinhos aqui, que tá o marcador, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer. No meu caso, deu 18, eu vou trabalhar com esses 18 pontos que deu aqui pra mim. Se caso pra você deu mais ou menos, você vai trabalhar de acordo com a quantidade que deu aí pra você,